tá, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Jovens PDC. Esse aqui que é o nosso podcast semanal, sempre com assuntos importantes, relevantes e que dizem respeito aí da vida cristã, da nossa vida diária. Como a gente sempre diz, nós somos seres completos, né? Espírito, alma e corpo. E nós tratamos então desses assuntos. E a gente está aqui numa série temática falando de alguns temas que temos ministrado junto com os jovens, com a igreja. E a gente quer continuar fazendo isso hoje também. Não esquece aí, se você tem sido abençoado, compartilha esses episódios aí com os teus contatos, envia para a tua rede de contatos e assim a família PDC cresce, avança e a gente pode falar mais das coisas do reino de Deus. Também não esquece de seguir aí as redes sociais, comentar nos vídeos, dar o famoso joinha, o teu like aí e, enfim, compartilha com todo mundo. Tenho certeza que todo mundo será extremamente abençoado, certo, gente? Então aumenta o volume aí e vamos lá para esse episódio. Hoje comigo aqui, Marcos, então. Como é que tá, meu? E aí, meu pastor, tudo bem? Tudo certo? Para uns o Marcos, para outros o Marcos Tchê, né? Do Instagram. O Marco Velho para outros. No quartel eu sofri bullying, né, meu? Bem na época que saiu o Marco Velho, eu tava tirando a habilitação de caminhão. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marco Velho. Passei, então virei o Marco Velho também. Marco Velho. Para os mais chegados, o Marquinho, tamo aí. O Tchê, Marcos Tchê, como diz o Caio, o Tchê Music. O Tchê Music, O Tchê Music. O Caio. Caico, né? Mas assim, Marquetas, a gente tem falado sobre os pilares da igreja, né? Isso é algo tão importante, assim, tão essencial, porque mantém a nossa base. E hoje a gente se fala até de uma geração líquida, né? Uma geração que não tem base. É basicamente isso, né? Como é que tu vê assim essa gurizada, assim, essa geração? O que mais te chama a atenção no meio dos jovens hoje na sociedade, assim, tanto das coisas negativas como positivas, né? Assim, o que tu olha assim para essa gurizada e vê, cara, tchê, falta aqui, tá faltando base aqui. Tá faltando arroz e feijão, né? Aqui que eu vejo me chama a atenção, né, pastor? Eu me converti para alguns fazem já há algum tempo, para outros nem tanto, né? Sim. Perto de ti nem tanto, né? Mas para outros, né? Eu tenho caminhado com Cristo já há 12 anos e quando eu cheguei no Evangelho, a internet não era o que se vê hoje, né? Então não tinha tanta informação, não chegava tanta informação como se chega hoje. Então uma das coisas que me chamam muita atenção é a quantidade absurda de informação que chegam até a nossa juventude, essa nossa geração, a gurizada que está se convertendo, que está chegando na igreja há um tempo e por conta disso eles se alimentam disso. Então o cara começa a encurtar caminho, começa a pegar atalhos que muitas vezes não são bons, né? São becos e muitas vezes... Tem tanta facilidade... Te leva para outro caminho. Tem tanta facilidade, tanta informação mastigada que muitas vezes tu não te dá o trabalho de daqui a pouco até apurar aquilo ali, né? Depurar. Porque quando tu começa a te alimentar de coisas que são resumidas, tu não pega o todo. Tu não entende o conceito, tu não entende o que está por trás daquele manto. Por que se chegou naquele lugar, né? Exato. Eu digo assim, muitas vezes, quando tu buscava algo dentro da Escritura, tu pedia para Deus para tu viver aquilo, para tu provar daquilo e Deus se revelava. Hoje, muitas vezes, o cara não é que não precisa, é que ele está vendo outros passarem por aquilo e, de repente, ele até acredita, não, isso aqui é real, e ele pega aquilo ali. Então, deixa de provar de coisas que são mais palpáveis, assim, mais vivas, sabe? Então eu acho que é uma geração que tem se alimentado muito de informações externas e tem deixado de viver o que é concreto, real. Sim. Tu é um cara que veio de uma formação militar, né? Tu teve um bom tempo no exército brasileiro. E uma coisa que eu penso assim, aí tu vai poder me dizer, vocês aprendem muitas coisas importantes para uma batalha, né? Mas, assim, se você simplesmente obedecer sem entender o porquê daquilo dali, tu vai cumprir, porque, tipo assim, tu tem um superior, etc e tal. Mas talvez tu não cumpra aquilo da melhor maneira, né? E, às vezes, até de formas bem displicentes, assim, porque tu não sabe para que tu tá fazendo aquilo. Sim. Mas quando tu entende o porquê,
É assim mesmo? Tu se torna mais dedicado no que tu tá fazendo? Vamos lá, né? Às vezes a galera até pega no pé, o exército treina pra guerra, mas nunca vai, dá que tiro, bom, né? Dá tiro de festim. Glória a Deus por isso, né? E vai, né? Teve em várias ações aí, mundo afora, né? Em N operações, né? Sim. Que também, se eu começar a trazer, a gente foge um pouco do tema. Mas se tiver um militar aí, ó, a minha continência. Isso aí. Mas a gente, se dentro do exército, digamos, que eu pegasse só a teoria, né? Vamos lá, para ser um soldado, tu precisa fazer isso, isso e isso. Se eu pegasse só essa teoria, quando eu precisasse colocar aquilo em prática, eu não ia ter a experiência. Eu não ia ter a carcaça, vamos colocar assim. Então, tudo que é aquilo que a gente aprende durante um período de forma teórica, a gente vai para um campo de instrução e colocar tudo em prática. Embora não esteja num campo real, vamos colocar assim, de combate, eu sou colocado em situações de combate para que eu pegue aquela teoria e possa agora na prática saber como que ela funciona. Então ali eu vou passar fome, eu vou passar frio, eu vou ter que dividir as coisas que eu tenho muitas vezes com um colega, eu vou ter que carregar muitas vezes alguém no ombro, eu vou ter que carregar um cara junto comigo, levar mais o seu equipamento, porque muitas vezes é isso que o cara vai passar na prática, é isso que o cara vai ver dentro de um combate. Num combate real, o cara não está preocupado com ele. Porque quando ele entra num campo real de batalha, a única coisa que passa na cabeça do cara é assim, cara, eu preciso voltar vivo para minha casa. Ou eu preciso defender esse chão, defender essa nação. Então, ele não está preocupado, muitas vezes, consigo, com os pormenores. Ele está preocupado com aquilo que faz sentido, com aquilo que é essencial. E é isso que a gente aprende dentro do exército, né? Tu pega aquela teoria, tu leva agora para a prática e tu vai entender o que de verdade é essencial. Sim. Então, é isso que agora, trazendo para o nosso mundo cristão, vamos trazer para dentro da nossa realidade, eu vejo isso, a galera pegando a informação, mas não vivendo ela na totalidade, na prática. Então, quando vem o dia real, que tu precisa ter aquela experiência, tu não teve. Falta, né? Então, aí começam a surgir N problemas, né? Sim. Então, a gente tem falado desses pilares porque a gente entende que é bem essa analogia, né? A gente fala sempre que a igreja ela é como um quartel-general que nos prepara para a batalha. Então, é importante que a gente entenda esses pilares, o que nos mantém de pé, né? E no texto ali de Atos 2:42, que a gente tem usado como base, fala que eles perseveravam. A gente lembrou isso, né? Perseveravam significa se dedicavam, né? Procuravam manter, havia um esforço para que esses pilares se mantivessem. Então, ali fala da doutrina, ali fala da comunhão, do partir do pão e das orações. A gente falou um pouco sobre a perseverança, sobre a doutrina, mas eu queria falar contigo sobre os outros pilares um pouco, né? Um deles ali fala do partir do pão, né? E aí quando a gente lê Atos, a gente vê que isso era comum, né? Sim. Eles dividiam suas posses, né? A gente começa a ver isso ali no início de Atos, muitos vendendo suas posses, levando os apóstolos, eles dividiam aquilo entre si. Eles comiam pão de casa em casa, com singeleza, simplicidade de coração, com alegria, né? Então, havia esse partir do pão. E eu até ministrei sobre isso, eu falei que esse partir do pão ele tem a ver com o desapego de coisas daqui, das coisas humanas, das coisas naturais, né? Então, quando eu divido o pão, é legal lembrar o Senhor Jesus na ceia, né? Ele rasga o pão, ele divide o pão. Uau. Eu pego o que é meu e eu tô rasgando e eu tô dividindo, né? Ou seja, cara, eu não tô tão preocupado em reter, né? Eu tô preocupado em dividir, em dar. E isso é uma coisa que a nossa geração, não só de jovens, mas de crentes, né? Nós precisamos acordar de novo, uma visão de peregrino, de desapegar das coisas daqui. A gente está muito apegado às coisas daqui. Como é que tu vê isso, assim, cara? E como que isso se dá na tua vida também? Como que tu tem aprendido isso? Eu sempre fui um cara muito humilde, vamos colocar assim, né? A minha mãe passou muita dificuldade comigo e meu irmão na infância. A gente dependeu muito, né, dos outros. Eu vou dizer que grande parte, né, da minha infância, adolescência e até o momento que eu comecei a caminhar com minhas próprias pernas, sozinho, vamos colocar assim, a gente foi muito dependente, né? Então, a mãe, ela cresceu, né? A gente cresceu dentro de outras religiões e ali havia muito dessa ajuda comunitária, vamos dizer assim. Se ajudavam, davam um rancho para um, davam um rancho para outro,
compartilhavam as necessidades de um e de outro, faziam muita ação social. Né? E dentro do Evangelho, quando eu comecei a enxergar esses pilares que tu fala, e cara, nessa última reunião, Deus falou muito comigo dentro disso, né? Até teve uma frase tua que tu diz, né? Quando citavas ali a igreja de Filipe, que eles ajudavam, né, Paulo dentro do seu ministério, né? E Paulo cita isso dentro da carta, né, como referência elogiosa, vamos colocar assim, pelas atribuições que os caras faziam sobre ele. Tu falaste, né, é importante também a gente entender a importância desse pilar e se organizar para isso, né? Então, hoje eu vejo assim que muitas vezes a galera está preocupada consigo e com o seu, né? O que eu vou usar, o que eu vou carregar, o meu tênis tem que chamar a atenção, o meu corte de cabelo tem que chamar a atenção, o meu celular tem que ser o melhor do outro, e parece que é isso que é importante, né? Quando a gente começa a falar com uns e outros, cara, tu precisa ter responsabilidade aqui e ali, entra muito dentro disso, de tu conseguir entender a importância, né, de tu ter uma responsabilidade e ser responsável pelo aquilo que tu carrega e tu poder estender a mão, porque no final das contas é nisso que se resume, a gente se esvaziar da gente, olhar para o lado, poder esticar a mão, poder esticar o braço. Vou trazer de volta para o quartel, né? Tinha uma frase no quartel que falavam muito, né? Quando tu pensa que tu tá ruim, que tu tá mal, olha para o lado, sempre tem alguém pior, né? Então, assim, a gente sempre tem alguém que está precisando algo de nós. O nosso pouco pode ser muito para alguém, né? Então, eu sempre olhei com bons olhos e busco ter um coração que é desprendido, assim, nesse sentido. A Andressa que fala muito, né? Se chegar alguém lá em casa, bater palma, não importa a hora, cara. Eu vou olhar o que eu tenho dentro do armário e vou dar. Se o cara me pedir dinheiro, eu digo que vai para comida, né? E o cara dá uma quibada. Não, eu vou te dar um saco de feijão, um saco de arroz, uma massa, alguma coisa, né? Porque eu acho que no final é isso, cara. Não é o que a gente tem, mas o que a gente pode fazer pelos outros. Sim. O Evangelho é isso, né? Sim. Eu vejo assim, que esse pilar, ele fala de várias coisas, né? Dentre elas, isso, a generosidade. E a gente pensa assim, não, o dia que eu tiver dinheiro eu vou começar a ser generoso, né? Mas se tu não for fiel no pouco... É um exercício, né? Eu nunca vou me esquecer, assim, quando eu cheguei no Evangelho, cara, eu cheguei todo bagunçado, mas bagunçado às verdas, né? Eu falo pro pessoal, às vezes, cara, quando eu cheguei em Viamão, eu usava a cueca do meu tio. Não, o pessoal às vezes ri, né? Mas eu estava vindo numa situação em que eu me desprendia do que eu tinha para estar usando droga, para estar fazendo algum fervo, para estar na casa de alguém. Eu saí muito cedo de casa, então nunca fui muito preso a algumas coisas. Então, quando eu chego a Viamão, eu estava usando a cueca do meu tio. E eu lembro de ter um momento em que eu estava num culto, na época eu estava em outra congregação, ainda não congregava aqui, e... eu fui chamado a atenção por não dizimar, né, e tal. E aí eu entendi, né, eu preciso dizimar. Mas o que é isso? Tem que tirar tanta parte, tá? Mas eu não tenho. Aí eu fiz uma oração, assim, muito humilde, assim, quietinho, de cabeça baixa. Eu falei, Deus, me faz entender a importância disso. A importância do dizimar, o quão... mandamento teu e eu quero levar isso a sério, mas me ensina e me dá condição para poder ofertar, para poder dizimar, porque se eu entender isso, eu não vou deixar de partilhar junto, de fazer parte do que tu está fazendo, tal. E Deus abençoou, sabe? As coisas começaram a se organizar. Eu pude começar a entender a real importância disso, não só porque estavam me mandando e eu não ia tomar ceia se eu não desmasse, mas entender o porquê daquilo, o que tocava eu fazendo aquilo, né? Então eu entendi, cara, não é só um mandamento, é uma semente que eu solto no chão. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente está partilhando o pão, a gente está semeando no chão. E toda semente no chão, se ela cair em boa terra, ela vai frutificar. Ponto. Né? E depois vem esse outro lado, né, do partir do pão, que é a comunhão que a gente tem uns com os outros. Né? Sim. Que a gente pode dividir uma mesa, que a gente pode trocar uma ideia, que a gente pode conversar. E é só nesse momento que eu vou saber a fundo como é que tu está. Sim. Né? Que é o discipulado, né? É o que eu falei, né? A forma é o pão, é a comida, mas a essência é o discipulado.
Então, o partir do pão, ele é só uma forma, uma maneira, é um gesto que a gente tem de generosidade, mas aonde a gente quer chegar? No discipulado. Então, eu vou partir o pão eu vou partir o pão contigo, isso é uma forma, é uma maneira, isso é generosidade, é importante, mas o que eu quero é discipular, é sentar, é conversar, né? Porque é no lugar da mesa que tem a comunhão, que tem essa profundidade de relacionamento, né? Um lugar de relacionamento, isso é uma coisa importante. Mas só retomando um pouquinho a questão da generosidade, né? Algumas pessoas, elas falam a respeito do dízimo. E aí dizem assim, tu não encontra o dízimo no Novo Testamento, tu até encontra em Hebreus, né? Aquela citação de Abraão, dando dízimo a Melquisedeque e tal. E realmente, assim, nos evangelhos, em Atos, tu não vê menção a respeito disso. Mas é uma coisa que me chama a atenção, né? Tu vê, dízimo a gente fala de 10%, cara. E aí, quando tu vê em Atos, eles não davam 10%. Eles davam 100%, cara. Os caras vendiam um terreno e eles davam todo o dinheiro do terreno, né? Então, assim, ó, a gente percebe em Atos, realmente os caras não falam de 10%, porque eles davam muito mais do que 10%, tu entende? E aí eu vejo... E também não fica resumido a um momento, né? Sim. Porque às vezes o cara pensa assim, eu vou dar o meu dízimo, beleza, quando eu recebo, eu vou separar essa 10ª parte e vou ofertar, e vou dizimar ali e deu, cumprir, né? O cara, né? Ó, bati, paguei o boleto. E né? já era. Mas não, vai muito além, né? Os caras estavam reunidos ali, eles em todo momento, eles partilhavam algo, eles ajudavam, eles Tinha alguém com distribuíam. necessidade, vamos reunir aqui, vamos resolver. O nível que os caras estavam, que eles precisaram separar homens agora para que Pedro e ali os discípulos pudessem se dedicar ao estudo e oração para que cuidassem dessas necessidades. Então, eles tinham isso muito a sério e acho que é um ponto que a gente precisa... Não, e a gente precisa resgatar porque assim, ó, o dízimo ele é um princípio espiritual. Eu percebi isso na minha vida e vejo na vida de outros irmãos, né? Ninguém que dizima, que é fiel a Deus nisso, perdeu, né? Ficou mais pobre. Mas é isso. Né? Pelo contrário, a gente vê a mão de Deus nisso, porque é uma semente. Exato. É um princípio espiritual. Quem é fiel, cara, ganhou 100 pila fazendo um freelance lá, um trabalho lá, dá 10, cara, já tira 10, já, né? Pelo menos começa por aí. Depois vai crescendo. Até eu vi o Duda, o primo pobre, Vanessa ri. O primo pobre, falando disso, eu achei bem interessante, cara. Ele disse assim, cara, quando eu comecei, eu dava 10. Mas como Deus foi me abençoando, eu fui aumentando 11%, 12%, eu comecei a dar mais. É coisa dele, é do coração dele, não tá na palavra, tu entende? Mas ele sente essa necessidade. E o que ele tem visto? Que ele está prosperando, ele está crescendo, não está diminuindo, tu entende? Então, as pessoas precisam despertar para isso, porque isso é um princípio espiritual. Se tu honra a Deus e tu semeia a semente, e aí Bill Johnson fala disso, né? Ninguém que semeia porque não quer colher nada. Tu tá semeando, tu vai ter... E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? 1 grão de milho. Se tu semear na terra, né? Geralmente uma espiga dá de 700 a 800 grãos. Então, tu imagina, de 1 saiu 700, 800. Então, assim, nós precisamos... Não é uma barganha. A gente dá, Deus, eu vou te dar 1 para tu me dar 800. Não é isso. É fidelidade, é gratidão, é amor a Deus. Mas é lógico que se tu coloca a semente, Deus vai te abençoar, né? E a intenção do coração. Sim. A intenção, porque eu vejo Jesus, né? Ele citando uma mulher pobre que vem e larga aos pés ali dos discípulos uma única moeda que tinha, o bem maior que ela tinha, tudo que ela tinha, ela coloca ali. Os caras até perguntam, né? Tá, mas e a pessoa não deu pouco? E Jesus fala, mas não tá dando. Ela deu tudo o que tinha, né? Então eu sempre tive muito esse temor. E acho que aqui entra um ponto também, a gente fazer as coisas com reverência. Entender que, sim, é um mandamento do Senhor e entender que eu fazendo isso com temor, não tem como dar errado. Eu vou, sim, colher frutos disso aqui. Não estou dizendo, e não entra dentro da teoria de prosperidade, né? Sim. Vou dizimar aqui e vou ganhar 1 milhão do outro lado. Não, meu compadre, só um pouquinho, presta atenção no que a gente está falando. Né? Tu colocar a semente no chão com temor, né? Dentro disso, cara, se eu for fiel no pouco, com certeza Deus vai me colocar sobre o mundo. Existe uma prosperidade bíblica, tá? Não vão se assustar, né? Não estou falando aqui de teologia da prosperidade, mas existe uma prosperidade bíblica.
O que é prosperidade bíblica? É a ausência de necessidade. Eu nunca vi o justo indicar o pão. Não tem a ver, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ser cabeça e não vai ter causa. Não é isso, tu entende? Mas existe uma prosperidade bíblica que é uma vida de paz, uma vida de alegria, ausência de necessidade. Porque quando a gente olha o que Paulo diz, né? O reino de Deus não é comida nem bebida. Né? Então, assim, nós podemos desfrutar disso. Aí tem essa parte da generosidade. E eu entendo que, junto a isso que a gente falou, é uma visão de peregrino. Ou seja, Jesus vai voltar. E aqui também, pastor, eu pego um ponto que é o porquê do interesse de Deus em nos fazer, em nos abençoar frente ao cumprimento de um mandamento desse. Qual que é o interesse de Deus? A gente precisa também olhar para o outro lado. Tá, beleza. Eu vou semear, isso vai frutificar e eu vou colher outros frutos. Tá, mas qual que é o interesse de Deus? Quando eu vejo ali os discípulos, eles fazendo essa distribuição, eles compartilhando aquilo que eles tinham, eles estavam mantendo a igreja na terra. Então, uma coisa eu oro assim para Deus é nos fazer levantar nessa geração como uma geração próspera, para que a gente possa manter a igreja nesses dias e não manter a instituição, não manter a placa, não manter o CNPJ, mas manter aquilo que Deus está fazendo na terra. Porque esse é o interesse do Senhor, que a palavra dele chegue até os confins, né? Tá lá o Carlos Anaconde pregando na Argentina, né? Mas é que o evangelho ele chegue em todos os cantos da terra. Sim. Em todos os cantos. É o mandato, né? E como é que tu vai chegar? Como é que tu vai sair daqui para a Indonésia, né? Que nem a gente tem a nossa irmã que daqui a pouco está indo fazer missão. Como é que tu vai sair daqui para lá? Cara, tu precisa de avião, tu precisa de roupa. Deus vai prover tudo, de fato, mas é através da nossa generosidade. Eu tenho dito, conversava aqui com um grupo, né? E falei isso, que a gente faça a nossa profissão. Um é médico, outro é engenheiro, outro pedreiro, outro, sei lá, trabalha com aplicativo, cada um faz uma coisa, designer, enfim. A gente faz isso com amor, a gente faz isso com gratidão, né? Deve fazer o melhor possível, né? Mas a gente nunca pode esquecer que para um cristão tudo isso é que nem Paulo fazia tendas, né? A gente está só fazendo tenda para manter o ministério. Então, tipo assim, nós somos missionários de tempo integral e trabalhamos para manter o ministério. Então, assim, eu tenho que trabalhar para cuidar da minha família, para botar o pão na mesa, etc. Mas, no fundo, eu estou fazendo isso para ter condição de pregar o evangelho. O pastor Paulo citou no último culto algo que, cara, até agora está queimando meu coração, né? Ele diz assim, nós não estamos aqui caminhando nessa terra, nesse tempo, construindo carreiras. Nós estamos construindo a igreja, edificando a igreja. Amém. É aquilo que é do Senhor. E, cara, aquilo ali até agora está me batendo no coração, porque é isso, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se dedica, mas, cara, no meu trabalho, eu estou falando de Cristo para alguém. Quando eu estava dentro de uma escola, dentro do técnico, enfim, onde eu estou, cara, eu estou semeando Cristo, porque o meu interesse é que o evangelho entre lá também. Nisso a igreja se expande, nisso as tendas são esticadas, né? Sim, e nós somos sementes também, né? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Por que eu estou nesse trabalho? Por que Deus me colocou nesse lugar? Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui nesse lugar, né? Então a gente às vezes esquece isso, porque a nossa visão fica muito aqui. Então por isso que eu falo, esse pilar do partir do pão, ele carrega tanta coisa dentro dele, né? Que é essa visão de peregrino. A Bíblia diz que Abraão, por exemplo, ele andava na terra das suas peregrinações, mas andava realmente como um peregrino, né? Com Isaac e Jacó em tendas, habitando em tendas, porque esperava a cidade que tinha fundamentos. Ou seja, ele olhava para aquilo que tem valor de verdade, para a minha terra, né? Qual é a nossa terra? A nossa pátria está no céu, a gente está aguardando Cristo. Então, chega de ficar preso a essas coisas aqui, né? Nós não vamos levar nada disso aqui, a gente não vai levar nada. Não estou dizendo que a gente não faça planos, que a gente não trabalhe, conquiste, compra casa, compra carro, faz o que tiver que fazer, mas não coloca o coração nessas coisas. Não né? É no negócio, meu pai, tu não precisa comprar a tua camisetinha da Nike, não tem nada a ver com isso, é o teu coração. Exato. Não tá nessas coisas. Pode usar, né, as coisas, o Senhor pode diz, comprar. O Senhor vai dizer, aonde está o teu coração, ali estão os teus tesouros, né? Então, aonde está? Se o teu coração está nas coisas que tu está adquirindo, por conta agora do quanto tu tem prosperado dentro do teu estudo, dentro do teu trabalho e tal, cara, tá errado, né? Aí a gente precisa voltar algumas casinhas e por isso entender melhor esse pilar. Sim, isso é importante, né? E aí entra essa questão que a gente vinha falando também do discipulado, como isso é importante, né? Esse partir do pão, né? No sentido de sentar à mesa, de conversar,
de aprender, de ser liderado, de ser conduzido também, de ser ajudado. Mentoreado, né, de certa parte. Porque é nesse lugar que a gente vai crescer também, espiritualmente, pessoalmente. Né? A gente cresce dentro da igreja, se alimentando e tal, mas tem coisas que a gente só vai conseguir absorver no íntimo. É que nem eu digo, cara, a gente cresce muito do lado do pastor Felipe, né? A gente cresce muito. Do teu lado, porque tu traz coisas que muitas vezes, cara, não tem como trazer em cima da plataforma. E a gente é privilegiado de poder, em uma hora assim, num corredor, numa saída, alguma coisa, sentar do lado do pastor Paulo, cara, se atentar a ouvir, né? Eu passei por algumas coisas no trabalho, em certo momento eu chegava no pastor Paulo, chegava em ti, tal situação, e vocês conseguiam me aconselhar ali, e eu tomava aquilo para mim, não como faz isso aqui que vai dar X, não, me levando a orar, me levando a pensar, me fazendo pensar. Eu acho que quando a gente entende, né, esse momento do Partir do Pão, que a gente consegue ser discipulado, é entender que o discipulador, ele tem o interesse de que eu agora vim pensar, que eu consiga raciocinar e orar sobre isso, colocar Deus à frente e aí posicionar o meu coração no lugar certo. Né? Então, eu cresço muito nesses momentos e acho que a gente precisa aprender a ouvir. Sim. Né? E o discípulo, a gente faz discípulos para Jesus, né? O discípulo não é, eu não faço discípulo para mim, tu não faz discípulos para ti. A gente discipula pessoas para que sejam como Jesus, né? Então, por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo, né? Isso. Então, a gente faz discípulos para Jesus. Exato. Né? E como é importante que as pessoas, aí, daqui a pouco quem está nos ouvindo, quem está vendo, quem está assistindo, pensar sobre isso. Quem tem te discipulado, né? Quem é que tem te discipulado? Isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente diz para as pessoas assim: vá numa igreja perto da sua casa. Não, vá numa igreja perto da sua Bíblia, né? Porque às vezes a igreja que tem perto da casa, infelizmente, está longe da Bíblia. Então é importante você ir numa igreja que é bíblica, né? Ser mentoreado, ser conduzido por um bom pastor, né? Porque às vezes a gente tem... Isso não é só pastores, né? Em qualquer lugar a gente tem pessoas de boa índole, pessoas que talvez tenham outras intenções, que não sejam o evangelho em si. Eu acho isso interessante. Paulo fala de Timóteo, né? Os outros pensam no que é seu. Esse aqui pensa no que é de Cristo. Né? A gente precisa de pastores, de líderes que pensam no que é de Cristo, que cuidem das pessoas, não como donos do rebanho, que Pedro diz, né? Mas como quem vai prestar conta diante de Deus. Então, mas isso é importante, né? Ter esse discipulado, ser conduzido nesse processo, isso é uma coisa importante. E é essencial para o cara que está começando, né? Talvez a gente está falando aqui para muita gente que está começando a andar com Cristo. E, cara, andar com Cristo no início é mega difícil. Porque ele fala coisas que tu não entende. Ele te pede coisas que tu não quer dar. E às vezes tu não quer dar porque tu não entende o porquê tu precisa dar aquilo, entregar aquilo. E quando tu caminha com alguém que já está caminhando há mais tempo e tu passa a ouvir, a ser discipulado de certa forma por essa pessoa, tu começa a entender princípios. Tu começa, cara, quando eu iniciei, que eu me converti, vamos colocar... Eu ia, onde eu me coloquei ali, eu não podia usar nem bermuda, né? Aí eu ia perguntar, mas por quê? E quando o cara me trazia algo, eu entendia. Claro que ali estava uma questão de costume, né? Mas para aquele cenário, para aquele momento, e o momento que o Marcos estava, foi muito essencial. Foi muito essencial. E eu, cara, eu pedia conselho das coisas mais... Pensa assim, eu ia entrar pro quartel. E aí eu cheguei num cara e perguntei assim, o cara até era brigadiano também, né? Um jovem mais senhor, vamos colocar assim naquele momento, né? Um jovem ancião que diz uma coisa para mim, o Nicolas. E aí ele falou para mim assim, eu perguntei para ele, cara, posso entrar pro exército? Porque eu pensava assim, eu vou lá, eu vou pegar em arma. E se eu tiver numa situação que eu tiver que, sabe? Então até nisso eu fui perguntar, cara, eu posso entrar pro exército? Olhando assim agora biblicamente, o que a Bíblia fala sobre, sabe? O cara me trouxe todo um panorama, uma visão macro, sabe? E eu pude entrar ali para o quartel para aquela fase, né, de seleção, mas com muita certeza do que eu ia fazer, entende? Não, eu vou entrar aqui dentro e eu vou ser um agente do Senhor aqui, eu vou transformar esse lugar. E o lugar que eu cheguei, a seleção, eram 400 rapazes.
só iam ficar 200. Desses 400, a PE, onde eu servi, Polícia do Exército, os boca brava, não. Eram tudo cara acima de 1,80. Então, chega eu com 1,70, baixinho, era um pincher no meio dos caras, né? E Deus foi fiel, me honrou lá dentro, eu pude ficar, passei 7 anos, vivi coisas incríveis ali, tudo sendo um agente de Deus. Mas por quê? Porque ali atrás, eu conversando com alguém que conseguiu me orientar de forma sábia, sendo instruído pelo Senhor, me fez enxergar biblicamente que a situação que eu estava vivendo era Deus agindo, era a porta que Deus estava abrindo. Então, até isso o cara cresce dentro de um discipulado. Sim. Não é só para aquele momento assim, pastor, vamos lá. Filipe, ele foi buscar o eunuco, depois ele é arrebatado. Eu assisti a Dragon Ball e vi o cara se transportado de um lado para o outro. Sabe? Não é só dentro disso, sabe? É na vida prática, né? É o no comum. Dia a dia. Sim. É o que é ordinário, né? É o que é natural. A gente vive muito uma geração que quer tocar o sobrenatural, mas está esquecendo de viver o natural. O básico, né? A gente esquece às vezes também, né? Para tu viver um dia extraordinário, tu vive muitos dias ordinários, né? Exato. E tu tem que ser fiel no ordinário, tu tem que ser fiel no comum, no diário, porque senão quando vir a oportunidade tu não vive o sobrenatural. E tem muita gente, isso é uma coisa, até estava ouvindo uma vez acho que é o pastor Steven Furtick, né, da Elevation, e ele estava explicando isso, né? É interessante, Davi ficou muito tempo cuidando das poucas ovelhas, ele vai ao lugar da batalha e ele foi com uma missão, ele está levando lá o borrico carregado com pão, queijo, vinho e um monte de coisas, levando para os capitães e para os irmãos lá na batalha. Então, ele está fazendo algo ordinário, né? Que talvez ali ninguém estava fazendo, ninguém estava dando tanta atenção. E ele fez aquilo tudo sempre com muita dedicação. Ele sempre cuidou bem das coisas. Então, quando ele sai, ele deixou alguém cuidando das ovelhas. Ele foi sempre uma pessoa muito dedicada. Aí, na hora da batalha, Deus usa ele, né? Então, Deus não usou outras pessoas. Deus usou quem foi fiel ali no ordinário, no processo. Quer ver? Eu vivi algo muito legal. Dentro de muitas experiências que tive no quartel, algumas me marcaram. E dentro delas, teve uma em especial que tinha um rapaz, ele estava de serviço naquele dia, né? E tem um serviço ali que a gente chama de plantão, que é o cara que cuida de alojamento e tal. E tem o cabo de dia, que é o cara que fica responsável por esses caras que estão cuidando do alojamento e tal. E eu estava nessa função de cabo de dia, tinha ali 3 caras que estavam comigo dentro dos quartos de hora, ficava revezando os caras, ficava vendo se estava tudo em ordem, tal. E vi que o cara estava pesado, assim, ele ia entrar na hora e tu fica 2 horas dentro da posição, depois troca, fica 4 no descanso, vamos colocar assim. Então, nessas 2 horas, tu fica ali naquela posição, tu não sai dela, tu fica atento, tudo que pode acontecer, se algum cara passar mal, tu chama alguém da enfermaria, alguma coisa, né, que fuja do comum, tu tá ali, né, e também não deixa entrar ninguém que não tem que entrar ali, enfim, tu fica de segurança daquele local. E o cara, tu fica 2 horas nada, tu fica sem celular, às vezes cara, 2 horas é muito longo quando tu não tem nada para fazer, sabe? Porque tu fica literalmente ali esperando que aconteça alguma coisa, mas muitas vezes não acontece nada. Sim. E o cara tava inquieto, impaciente, passou uma madrugada inteira assim e tal, de manhã cedo, a gente saía de serviço, trocava a guarda, né? Trocava o turno, e a gente saía do serviço ali entre 7h30 e 8 horas. E aí, nisso, o guri veio direto em mim assim, Cabo, eu preciso ir embora e tal, só que ele não tinha como ir embora. E aí, cara, por que tu quer ir embora? Tu sabe que não pode e tal, eu vi que tu passou a noite toda meio estranho e tal, o que está te acontecendo? Tá tudo bem? E aí, só que a gente, né, já olhei no grão do olho, tá tudo bem? E aí ele assim, Cabo, minha filha nasceu esse fim de semana, minha esposa teve um momento que foi difícil e tal, minha filha nasceu prematura, está na UTI, está incubada, o médico já disse que ela tem 90% de chance de não sobreviver, ela não está conseguindo se alimentar, ela não está absorvendo nutriente, e eu estou aqui, eu não consigo sair. Calma, cara, calma. Olhei para ele, calma. Vamos lá. Não tem o que tu faça, certo? E ele, certo? Não, eu preciso estar lá. O que eu faço? Cabo, eu preciso estar lá. E aí eu, não, tu tá lá, tu não vai resolver nada também, cara. Tu não é médico. Os médicos já disseram que não tem muito o que fazer. Agora, sim, cara, eu caminho com um cara que ele faz milagre.
eu caminho com Jesus Cristo, ele tem mudado a minha vida e ele segue fazendo as mesmas coisas que ele fez em outros tempos. E ele pode curar a tua filha, meu. Ele pode trazer paz pro teu coração, ele pode mudar essa tua história aí. E aí ele pega e fala para mim assim, cara, isso aí, de certa forma, me deu uma tranquilidade e tal. Eu, cara, deixa eu orar contigo e eu tenho certeza, tu vai cumprir o expediente. Porque eu não tinha nem como pedir para ele ser liberado, né? Eu não tinha essa autoridade, né? Eu não ia pedir pro meu capitão, gente, dá para liberar o cara? Eles não iam liberar o cara, era recruta, né? E às vezes o cara passa por algumas coisas meio difíceis. E aí eu não ia conseguir liberar ele, né? E eu, Deus, o que eu posso fazer? O que eu tenho, eu dou, né? Aí eu, cara, eu sou discípulo de Carlos Anacondia, estou dentro do ministério de Isaías Figueiró, sou caminho com o pastor Paulo Ganser, Felipe lá expulsando demônio, curando os enfermos, mas meu compadre, algo vai acontecer aqui. Aí eu falei para ele, cara, deixa eu orar contigo, Jesus pode curar a tua filha. E aí ele, tá, deixa o senhor orar, tu tem alguma fé, tu compartilha alguma fé? Ele, não, já fui em muito lugar, mas sou meio, eu tô assim, não. Ai, me cansa esses negócios aí. Aí eu, não, tranquilo, deixa eu orar contigo. Oramos, tal. Passou umas 2, 3 horas, ele veio correndo, eu ficava na reserva de armamento, né, e tal, ele veio correndo na reserva, bateu na grade, cara, eu preciso falar contigo, cara, o que foi, cara? Minha filha saiu da UTI agora. Glória a Deus. Os médicos tiraram ela pro quartinho, a minha esposa está conseguindo mamar, ela engordou, ela tá rosadinha e tal. Eu, viu, cara, esse é o Jesus que eu te falo, ele segue fazendo, não fui eu não sou curandeiro, meu pai. Quem fez foi Jesus Cristo. Amém. Ele continua fazendo, continua operando, tal. Esse cara hoje está congregando, a família dele está congregando, ele se converteu, está dentro de uma igreja e isso a gente faz para a glória de Deus. Então, o que eu trago, né? São coisas que a gente aprende no discipulado, em que a gente vai entender que a gente é peregrino, missionário nesse chão e pode espalhar o reino, sabe? Sim, show de bola. Isso é importante, é a importância do discipulado. A gente tem que deixar isso para a galera, né? Seja bem discipulado, tenha um bom pastor, né? E ande perto. Isso é importante, esse partir do pão. As maiores perguntas e os maiores ensinamentos de Jesus, quando a gente olha ali nos evangelhos, foram nesses momentos, né? Estão sentados à mesa e tal. O próprio Senhor Jesus, quando ressuscitou, tem um momento que ele está na praia e aí eles veem Jesus já está ali com foguinho, peixinho no fogo. Peixinho. Então, assim, sempre foi nesse momento essas coisas. E ali ele libera coisas incríveis, né? Quando ele fala para Pedro, Pedro, tu me ama, então apacenta meus cordeiros e tal. Então, isso é importante. E tu citou uma outra coisa, né? A oração. Que isso era um pilar também da igreja, né? A igreja perseverava na oração. E tu orou com o teu colega, com o teu amigo, né? Ali. E o Senhor Jesus operou esse milagre. E a oração é algo importante também. É um pilar da igreja que a gente tem que trazer cada vez mais, resgatar isso cada vez mais, né? Eu lembro de Tiago quando fala de Elias, né? Elias, por que ele cita Elias? Porque Elias foi uma referência de profeta, né? Então, assim, Elias, ele meio que, assim, não é que ele encabeçava, mas ele se tornou essa referência de ministério profético. Porque, digamos que ele foi quase que um pioneiro dentro do profético sobrenatural, vamos colocar assim, né? Então, ele cita Elias, ou seja, Elias fez coisas extraordinárias, né? Ora e por 3 anos e 6 meses não chove, depois ele ora de novo e chove. Só que ele diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele está querendo dizer, como é que um homem comum, um homem semelhante a nós, faz coisas tão extraordinárias, né? E aí depois vem Eliseu que faz o dobro, né, ainda de coisas. Então, isso demonstra o quê? Que a oração do justo, e é isso que Tiago diz, a oração do justo muito pode pela sua eficácia. Há poder na oração do justo. Então, eles perseveravam na oração. E uma coisa que me chama a atenção é que em Mateus 6,6 Jesus diz, quando vocês orarem. Ele não diz se vocês orarem, se der vontade de vocês orar. Ele diz como quem diz, um discípulo meu
deve orar. Né? E é um ponto importante, né, a gente se atentar aqui ali, Mateus 6, Jesus está vindo daquele sermão do monte. Então ele segue ensinando coisas que são muito fundamentais, né? A criança, né, ela começa a caminhar, antes de começar a caminhar, de engatinhar, ela começa a soltar as primeiras palavras, sílabas, enfim, ela vai aprender a falar. Um cristão não tem como viver uma vida espiritual sem oração. Não tem, tu é mudo. Uma pessoa que não ora, um crente que não ora, que não tem um tempo de oração, ou entende a importância que a oração tem, é um cristão mudo. Sim. Mudo. Sim, é importante, né? A oração destrava muita coisa, né, na nossa vida. Ela é esse canal de comunicação, céus e terra, né? É uma chave. A gente fala, mas a gente ouve na oração. Né? Eu falo uma coisa, o pastor Luciano Subirá fala, e eu já, assim, compartilhei, vamos supor assim, da mesma experiência. Já recebi muito sermão, muita palavra na oração. Né? As pessoas talvez achem que a gente, o pastor monta a oração ali, estudando, às vezes sim, mas muitas palavras que eu já recebi foi orando. Enquanto eu estava orando, eu tinha que parar aí, papai, anotando, porque Deus ia me dando, assim, sabe? Então, tipo, na oração a gente não só fala, a gente escuta muito na oração. Só que a gente tem que aprender a ouvir também, né? O Danduque, ele disse que tu não tem como beber vinho novo esboçando que está gostoso. Tu precisa degustar ele, né? Então, às vezes a gente fazer calar a alma, calar o entendimento. Senhor, agora eu coloquei todas as minhas petições, ou tudo aquilo que eu preciso, ou tudo aquilo que eu acredito que essa geração precisa. Agora me diz o que tu quer, o que está no teu coração, né? O Gregório, eu acompanho muito, né, as pregações, enfim, o ministério do Gregório McNulty, e ele cita em muitas canções, em muitos textos, ele fala: Deus, como é que está o teu coração? Tá, o meu tá assim, mas como é que tá o teu coração? Como é que foi o teu dia? Às vezes a gente não se atenta a isso, né? Mas a oração é uma conversa, né? E Deus, ele quer falar conosco. Ele está falando o tempo todo de diversas maneiras. Se a gente olhar a natureza, Deus está, o salmista fala isso, né? A gente olhar para o universo, o John Bevere fala muito, né? Ele ensina sobre o temor do Senhor, mostrando a grandiosidade de Deus, e ele traz ali as galáxias e tal. É um Deus muito grande, mas, cara, que ele para nos ouvir e também falar conosco, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o que me chama a atenção também é que Jesus diz que nós iríamos orar, ou seja, ele esperava que nós orássemos. Ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E é interessante, porque o quarto é algo, assim, comum. A gente está todo dia no quarto, a gente acorda no nosso quarto. Particular. É particular, é individual, mas ao mesmo tempo é algo da tua vida diária. Então Jesus está dizendo, todos os dias, né, de maneira individual, você deve ir diante do Pai em oração. Isso é algo importante. Me chama muito também Paulo, né, ensinando, dizendo que em todo tempo nós devemos orar, né? Então, orar sem cessar, né? Sem cessar, né? Então, às vezes a gente pensa também, se eu não acordei mais cedo, se eu não tirei o tempo ali em casa, na sala, no quarto, onde quer que seja, se eu não tirei esse tempo, eu não consegui orar, eu não vou orar o resto do dia, vou chegar só de noite, às vezes chega cansado, não ora também, passou um dia sem orar. Né? Então, é entender que, cara, a gente deve orar em todo o tempo, né? E nisso, o nosso dia tem 24 horas, a gente pode orar em diversos momentos do nosso dia. Só que se eu não conseguir praticar isso, treinar isso dentro de casa, eu não vou conseguir fazer isso durante o meu dia. Sim. Eu digo assim, eu vivi dias malucos em oração dentro do capacete da minha moto, né? E indo para a moto, parava na sinaleira, começava a chorar, Deus tocando meu coração, eu ali limpando e tal, parava o cara do lado, me olhava, meu Jesus te ama, meu compadre, alguém já te disse isso, às vezes 7 horas da manhã, o dia nem tinha começado, né? Mas eu digo assim, isso só é possível quando a gente entende o valor da oração, o quão é caro para Deus, caro no sentido que eu digo assim, valioso, né? O quão é valioso para Deus que nós venhamos nos relacionar com Ele. E o maior momento em que a gente consegue se relacionar com Deus é através da oração. É que a gente, às vezes, tem também uma visão muito religiosa. Formal, cara. Né? E a religiosidade, eu vejo assim, como é um veneno, né, cara? A religiosidade é um veneno, na verdade. Porque, assim, religião em si não é uma coisa ruim. Se a gente for olhar a essência da religião, no sentido de nós termos... uma liturgia,
né? Organizações. É, né? um culto. Uma ordem. Nesse sentido, nesse aspecto. Ela é boa, mas a religiosidade, que o Senhor Jesus, quando ele veio à Terra, ele andou com pecadores, ele falou que sim, queria transformá-los, né? O pastor Theo fala uma coisa que é bem interessante, né? Deus te ama tanto, ele te chama como você tá, mas ele te ama tanto para te deixar desse jeito, né? Ele quer te transformar. Então, é claro que ele fala dessa mensagem de transformação, mas os religiosos, ele foi muito duro, né? Chamava de raça de víboras, hipócritas, um monte de coisa. Por quê? Porque eles tinham essa coisa. Tanto é que nesse texto de Mateus 6, ele diz, olha, não orem como os religiosos. Eles gostam de orar em pé, nas praças, mostrar para os caras como são bons de oração e tal. E a gente tem, às vezes, isso, né? Tu vai ali numa reunião de oração e daqui a pouco pode ter alguém que ali quer fazer uma oração bonita e trazer muitos termos do grego, do aramaico, do hebraico, não sei do que, do latim, do não sei das quantas. E daí ninguém entende nada, aquela oração ali fica... Ele mostra aquela sabedoria dele, daí Jesus diz, bom, ele já teve a recompensa, que foi essa, mostrar para os outros como ele é bom. E deu, acabou aí. Para Deus isso não muda nada, né? Que Deus ama a sinceridade do coração. Começa por aí. Qual é a intenção pela qual a gente está orando? Começa isso, né? É o que o Gregório falava. Cara, tu quer o quê? É comunhão com Deus, tu quer saber o que está no coração de Deus, tu quer saber, é isso que tu quer ou o que tu está procurando? E depois a gente perder essa religiosidade. Daqui a pouco é isso. Tudo bem, a gente deve ter momentos de oração, buscar isso de maneira um pouco mais formal. Mas naqueles dias que eu não consegui, entender que eu posso estar conectado com Ele o tempo todo. Deus está em todos os lugares. Eu posso viver debaixo da onipresença de Deus e estar no ônibus, estar num aplicativo, estar em algum lugar orando baixinho, orando, né, na minha mente e estar falando com Deus, conectado a Deus. E isso é muito poderoso, porque daí a gente entra nisso. A gente crê ou não crê no poder da oração? Né? A gente pega ali Silas e Paulo, estão na prisão. O que eles estavam fazendo? Orando e adorando, louvando a Deus. E naquele momento ali... Cadeia treme. Entendeu? Então, há um poder... Que cena, né? Louco demais. Mas há poder na oração. E eu vejo que esse é um pilar. E a gente precisa resgatar isso. Né? Como igreja, como geração, como jovens, como família da fé, a gente precisa trazer de volta a importância, não só falando, mas muito mais agindo, né? Na oração. Isso é importante. Estava vendo vários momentos que Jesus orou, né? Ele orou quando estava angustiado, ele orou quando precisou de um milagre, ele orou quando, enfim, inúmeros momentos. Jesus, o que ele fazia? Ele orava. Naquele momento no Getsemane, que é um momento de grande angústia, ele basicamente assim, foi um instinto dele foi orar. Ele foi orar, dizer, Senhor, se é possível, passe de mim esse cálice. Que é mais natural, né? Eu digo assim, tu consegue aferir qual que é o teu nível, digamos assim, que tu tá com Deus, quando acontece uma coisa muito diferente no teu dia de ruim, vamos dizer assim, que é aquele dia mal, mas quando tu tem o discernimento daquilo, assim, do que está acontecendo, e tu para um momento, e tu coloca Deus naquilo, e tu ora, Senhor, o que está acontecendo aqui, tal. Consegue entender isso aqui não é normal. Tu consegue trazer o céu para dentro daquilo que é o normal do dia, sabe? Ou quando acontece algo muito bom, né? Eu digo até agora, a gente, dentro da loja, a gente passou por 2 meses de baixa, assim, foram bem difíceis, e esse mês, deu uma melhorada, não chegou no excelente, mas, cara, deu uma boa melhorada, assim, e eu, agradeci, né? Deus, nós só chegamos até aqui porque o Senhor esteve conosco, a tua boa mão nos ajudou. Então, dentro disso, assim, a gente conseguir trazer a oração para os mais diferentes momentos do nosso dia, sabe? Ali tu consegue aferir, cara, estou crescendo espiritualmente, estou evoluindo. Sim, e eu falo também isso é muito bom quando a gente consegue perceber, né, no dia a dia que algumas coisas não são normais, né? E a gente consegue ter esse discernimento, e isso vem também por essa comunhão com Deus que se dá na oração, né? Quando tu está orando, tu consegue discernir essas coisas. Mas eu falo assim, eu gosto do texto de Paulo, 1 Coríntios 14, quando ele fala a respeito da oração com entendimento e oração em línguas, né? Claro que é um tema até para um outro episódio, falar de oração em línguas. Mas ele diz, né, que eu devo orar em línguas e devorar com entendimento. Ele faz uma referência ali à tua língua, né? Vamos supor, estou orando em línguas, mas vou orar em português também. Mas ele também fala de um entendimento no sentido de, cara, eu sei o que eu estou orando, por que eu estou orando isso aqui.
tem orações que Deus não responde. Tiago diz isso, né? Sim. Vocês pedem e não recebem, porque pedem com os motivos errados, para esbanjar nos próprios prazeres, né? Deus não vai ouvir aquela oração maluca, Deus me dá 2 milhões de reais, me dá um Porsche, me dá isso, me dá aquilo. Para que tu quer isso, tu entende? Qual é o sentido dessas coisas? Agora, quando a gente ora com entendimento, significa que eu oro de acordo com a vontade de Deus. E aí também é importante o conhecimento das Escrituras, para eu saber qual é a vontade de Deus. Qual que é a vontade, exato. Né? O que está no coração de Deus, para que eu ore na direção da vontade de Deus, e essas orações que Deus responde. Aliás, o Bill Johnson fala, né, acho que é o Bill Johnson que fala isso, pastor Bill Johnson, né, que o céu ele tem várias respostas de orações que ainda não foram feitas. Se eu não me engano, é no livro A Oração do Justo, se eu não me engano, do pastor Coach, que ele destrincha ali João 17, né, a oração sacerdotal de Jesus, e ele traz muitos pontos ali que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia de forma prática, né? E ele diz que quando eu começo a orar com entendimento, é como se eu colocasse um alvo na minha frente e eu colocasse ele à distância, e agora cada oração minha ele é como flecha, e eu consigo ver onde ele cai. Sim. Porque quando eu oro pelo mundo todo, e aí entra essa questão de entendimento, quando eu oro pelo mundo todo, eu não consigo ver de forma clara a ação de Deus no globo todo. Cara, é muito grande, é muita gente. Né? Agora, quando eu começo a orar, Senhor, toca o meu irmão, toca o meu vizinho, muda aquela situação. Há coisas dentro de mim que eu ainda não consegui vencer. Isso aqui eu não consegui vencer ainda. Deus, eu estou gastando o dedo demais no videogame, eu não consigo vencer. E daqui a pouco eu começo a vencer aquilo, tu começa a enxergar, opa, Deus está respondendo a minha oração. Sim. Então tu começa a enxergar onde tu está jogando a tua flecha. Então eu acho isso bem legal, essa ilustração que o coach traz, né? Que é como um entendimento é um alvo que eu coloco a certa distância e a minha oração é flecha. Né? E como é bom quando a gente vê a resposta de oração, né? Essa semana aconteceu algo que daí quando eu fui, um compromisso que eu tive que ir, né? Daí eu fui no compromisso e na verdade nem tinha ido ainda, mas já confirmei a ida ao compromisso. E aí eu fiquei pensando, cara, eu orei por isso aqui, sabe? Eu vinha muito tempo orando para que isso aqui acontecesse, sabe? E é legal isso. Eu botei um quadro na minha sala lá que diz, né, que eu lembro de orações que hoje eu tenho nas mãos. É mais ou menos isso, né? As orações que eu fiz, né? De coisas que eu orei. E como é bom quando a gente consegue ver e passa por isso mesmo, né? Eu tenho que ter entendimento do que eu estou orando, porque senão o cara ora por coisas abstratas lá e tal, nunca vê aquilo, parece que não funciona. Mas a gente precisa ter entendimento, e a palavra nos dá esse entendimento. É que nem Paulo diz a Timóteo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a gente ora nessa direção, né? Orar na palavra. É o que eu digo, as pessoas, eu não sei orar, né? Bom, a gente sempre diz, orar é falar com Deus, né? Então, primeira coisa, seja sincero diante de Deus. Fala da tua vida, do teu dia, enfim. Agora, uma forma de começar a orar é orar a palavra. Então, por exemplo, tu pegou a palavra, né? Tu leu ali um texto. Extrai o que tu consegue extrair do texto para a tua vida. E aí tu começa a falar sobre aquilo. Senhor, eu vi hoje nesse texto isso aqui, sei lá, Davi venceu o gigante, né? Tá, uma história lá de Davi. Mas daqui a pouco, Senhor, qual é o gigante da minha vida? Pô, Senhor, eu estou vivendo isso aqui, tem um gigante que Davi venceu esse gigante. Me ajuda a derrubar esse gigante. Quais são as características de Davi, né? Ele, um homem segundo o coração de Deus. Senhor, me transforma um homem segundo o teu coração, né? E tal. Então, tu vê, de coisas tão simples. Tu consegue. A gente já começa a tirar um monte de coisa, né? Para orar. Mas às vezes a gente é meio preguiçoso, né? Né? Até no devocional desses dias, assim, eu estava lendo pro Santiago, né? Eu tenho feito o meu... Eu espero a Andressa pegar no sono ali, eu boto a mão no Santiago e começo a fazer o meu devocional com ele, né? E até brincando de certa forma, né? Eu estava lendo para ele, daqui a pouco Santiago, aqui dá até um rap, dá pra gente orar um rap aqui. Jesus curou os enfermos, curava os enfermos, ele curou. Jesus curou os enfermos, Deus faz nós curar os enfermos também. Sabe assim? Então tu começa a trazer para essas coisas para a oração, porque a oração é muito simples. A gente aqui complica. Sim. O Thales escreve isso numa canção, né? É fácil demais viver em paz, a gente que complica tudo. E, cara, é prático, a gente complica de verdade, né? Uma vez eu falei para um cara, cara, tu quer conversar com Deus? Quero, como é que tu tá conversando comigo? É assim, cara.
Tu não precisa dizer Senhor, porque não, tu não chama o teu pai assim, ó pai, tu vem aqui, pai, não sei o que, pai. Calma, cara, conversa com Deus que nem tá conversando comigo. Sim. E aí, Deus, passei por isso, por aquilo, não estou conseguindo, Espírito Santo, me ajuda, tu é real, Sim. sabe? Então, assim, é simplificar, né? Sim, isso é importante, é desmistificar isso, né? E a gente precisa entrar nesse lugar de oração mais profundo. Eu acho interessante, o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Espírito fala de algo que não é comum, não é natural, é uma adoração espiritual, né? Ela tá lá no meu interior, lá no meu ser interior, e diz respeito a ações e atitudes e esse entendimento que é espiritual, né? Então, Senhor, tu és espírito, eu tô aqui, não é algo que eu tô vendo, mas eu tô agindo de maneira espiritual. A oração já é algo espiritual, né? Então, tô agindo de maneira espiritual, tô abrindo a Bíblia, que é algo espiritual. Então, são ações práticas, mas elas são espirituais. E em verdade, né? O que é a verdade? Genuíno, né? É algo sincero. Eu comentava isso com um jovem esses dias. Eu disse, tu não precisa conhecer uma pessoa muito tempo para tu ver verdade nessa pessoa. Claro que leva algum tempo, mas não precisa muito. É porque a gente exala a verdade, a gente exala a sinceridade, né? Quando tu vive aquilo, quando tu é aquilo, tu não precisa forçar. Mas o cara que força, rapidinho tu pega, né? Tu vê rápido, o cara tá forçando aquilo não é ele, mas ele tá forçando. E é interessante isso, porque Deus procura adoradores que adoram de maneira espiritual e genuína, verdadeira. Não precisa ser elegante, não precisa ser, sabe, ter uma aparência, só precisa ser verdadeiro, só precisa ser sincero. Às vezes a gente vai quebrado diante de Deus, né? Senhor, eu tô aqui, ó. É a oração aquele do publicano que batia no peito. Eu ia dizer isso, né, cara? Tem dois modelos muito legais que Cristo cita, né? Ali entre o fariseu e o publicano, que chegam no tempo para orar. Um pomposo, Senhor, eu te dou graça por tudo que tu gostas de dizer, né? Louvado seja eu, né? Agora, tem um outro cara que está do lado... Essa é a frase do pastor Silas Malafaia. Então, assim, tá o outro cara do lado, quebrado, moído, sabe? Esmagado, né? Mas com o coração em Deus, buscando Deus. Eu sempre olhei muito para os caras ali que, cara, eram meio largados, assim, no sentido, assim, estavam meio jogados, sabe? Porque era comum a minha história, né? Então, quando eu via, por exemplo, o filho pródigo, o pai, ele voltando para casa, batendo no portão, pai, não sou digno, né? Então, assim... Te identificava. Eu digo assim, cara, isso é esse o coração que a gente precisa ter. Né? Jesus vai dizer que a gente precisa ter o coração como de uma criança. Pô, a criança, ela é dependente de tudo, assim. Então, não há mistério, não há nada muito robusto. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com o meu português, vamos colocar assim. Ele não está preocupado com o que eu tenho. Ele está preocupado com o que eu sou. Eu falava para um cara até esse fim de semana, cara, o evangelho vai te pedir tudo, vai te cobrar tudo. Se tu não quer, não abraça. Não abraça, porque vai te doer. Se tu não quer dor, tu tá no lugar errado. Porque vai te doer, vai te cobrar, vai te pedir. Sim, mas também vai te dar tudo. Vai mudar tudo que tem valor de verdade. Vai mudar, vai trazer o original. E aí isso vai fazer sentido quando tu entender. Sim. Então, a gente complica nesse sentido, assim. É um pilar que eu particularmente gosto muito, né? A oração é algo que eu gosto de falar, né? Sim. Então, eu falo com Deus que nem eu falo com os outros. Sim, né? Amém. Mas isso é importante, né? A oração, ela é um pilar importante da igreja. Eu disse uma coisa que eu creio, né? Todo avivamento teve e começou. Iniciou-se, né, através de oração. Sempre teve oração. Não, de não novo. Houve avivamento sem oração, né? Vamos lá. Um crente, um discípulo, uma pessoa que se diz cristã, ela é muda. Se não ora, se não pratica oração. E se tu é mudo, tu precisa, vamos trazer, né? Quando a gente vê uma pessoa muda, ela desenvolve os seus outros sensores, os outros sentidos. Com o céu,
Deus consegue ouvir, claro, a oração do meu coração. Se você é mudo, né, que não está me ouvindo, né, mas enfim, se a pessoa é muda, claro que Deus ouve a oração dessa pessoa através do coração, mas, cara, tu tem a oportunidade de falar, tu tem essa dádiva, vamos colocar assim. Se tu não conversa com Deus, tu é um crente mudo, desculpa falar isso, mas tu é um crente mudo. Sim. Tu não vai conseguir mudar nada à tua volta, porque a oração, ela é uma chave que destrava o céu. Se tu não erguer a voz em clamor, tu não consegue destravar. A Bíblia vai dizer, tudo que tu ligares em concordância na terra será ligado no céu. Então, assim, se nós não desenvolvermos esse pilar com temor e tremor, entendendo que, cara, Deus está preocupado com a sinceridade do meu coração, e aí, de novo, né, a gente está com o coração no lugar certo. Né? O Carlos Anacondia, em um momento, falou para o Nato, né? O Nato falou isso na última vez, né? Inúmeras cruzadas, vendo Deus operar inúmeros milagres, as coisas mais incríveis, mas quando termina, que eu deito a minha cabeça, eu olho, meu coração estava naquilo, ou ele está em Jesus? Não, ele continua em Jesus. Ele está no lugar certo. Sabe? Então, assim, a gente conseguir entender isso, desenvolver a oração, cara, aí sim a gente vai começar a viver dias incríveis. Aí é por isso que tu bate bastante. Não teve nenhum avivamento na Terra que aconteceu senão no início de uma oração. Quando a gente olha Azusa, a gente olha País de Gales, todos eles, Ivan Roberts orou 13 anos, né, por um derramar do Espírito. Guri, né, tia? Então, tipo assim, foram anos e anos em oração. Nós precisamos orar. O Asaf fala um negócio muito legal. Né, o Asaf, em um dos podcasts que ele participou, ele diz assim: eu oro há 58 anos por um amigo que ainda não se converteu. Mas eu oro a Deus para que ilumine o entendimento dele, que em algum momento Jesus apareça para ele. Amém. Entende? Então, assim, a oração também não se... A gente tem testemunhos, né? Irmãs que oraram anos e anos a fio até que se converteu, né? O meu irmão se converteu, a minha mãe antes de falecer, o meu pai antes de falecer, sabe? Então, assim, são coisas que a gente destrava somente com oração. Na oração. É uma arma poderosa, né? Mas é isso aí. A bazuca do céu, né? É a bomba atômica. É isso aí. Estamos aqui 1 hora falando já, meu. Já passou voando. É isso aí, viu só? Eu tava preocupado. Não, porque assim, gente, ele não me falou nada. Eu até achei que ia estar os guri aqui, resenha, né? O Jovens PDC, resenha dos guri, chegou aqui. Tá só o José, tá se rindo lá atrás, né? Agora... Mas viu como não precisa se preocupar? Não, vou chegar assim, aí eu bato sem esboço, se o pastor Paulo me pegar sem esboço. Eu não precisa andar ansioso, cara. Fica tranquilo, deixa fluir. Marquito, valeu. Esse papo aqui, essa conversa. Bênção de Deus, tenho certeza que você foi tremendamente abençoado aí por esse papo. A gente vai seguir nesses temas aí importantes da igreja. Nosso desejo é sempre trazer edificação para a tua vida. Então, assim, se edificou a tua vida, te abençoou, envia para alguém, envia para os teus amigos aí, você não perde muito tempo, você está investindo tempo. Manda para todo mundo aí. Manda para todo mundo, com certeza todo mundo vai ser abençoado. Não esquece de dar o like aí, o joinha. Também comentar, quando você comenta, a plataforma entende que o vídeo é relevante, vai mostrar para mais pessoas. Segue também nas redes sociais e, acima de tudo, siga Cristo. Siga Cristo. Não deixe de seguir a Jesus. Fale de Jesus. É isso aí. Certo, gente? Fiquem firmes em Jesus e até um próximo episódio.